Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo José Newton Rodrigues e vou continuar com a nossa aula de Direito Penal. Na primeira aula nós falamos sobre a territorialidade da lei penal e hoje, dando sequência no tema aplicação da lei penal, nós vamos falar sobre a extraterritorialidade da lei penal. É aqueles casos em que a lei penal é aplicada mesmo fora do território brasileiro. Mas desde já te peço que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos começar a nossa aula. A extraterritorialidade da lei penal, os casos em que a lei penal brasileira é aplicada mesmo fora do território brasileiro, ela é separada pela doutrina em duas partes: a extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. A incondicionada quer dizer que a lei brasileira é aplicada a essas situações independente de qualquer condição. Não existe condição. Se acontecer esse crime nessa circunstância, a lei penal vai ser aplicada de qualquer maneira. Essas hipóteses estão elencadas lá no artigo 7 do Código Penal Brasileiro, que diz assim, acompanha que eu vou ler com você. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade da Presidente da República, ou seja, qualquer crime que atente contra a vida ou contra a liberdade do Presidente da República do Brasil, nesse crime vai ser aplicada a lei brasileira, independente de qualquer condição. Os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Qualquer crime cometido contra o patrimônio ou contra a fé pública desses entes citados nesses crimes será aplicada, independente de qualquer condição, a lei brasileira também. Crime cometido contra a administração pública por quem está ao seu serviço. E imagine que o consulado brasileiro lá tem seus funcionários e esses funcionários, mesmo estando lá fora do Brasil, eles cometam um crime contra a administração pública. Independente de onde eles estejam, vai ser aplicada a lei brasileira também. E os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou residente no Brasil. Essas são as hipóteses incondicionadas. Não importa, não tem condição, não importa onde esse crime foi praticado, vai ser aplicada a lei brasileira, independente de qualquer condição. No parágrafo 1º, ele continua explicando ali: nos casos dos incisos 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Esses casos é interessante porque pode ocorrer de haver um processo lá no estrangeiro e um processo aqui também no Brasil. Imagine a seguinte situação: que um presidente brasileiro em exercício esteja lá na China e lá um cidadão chinês cometa um crime contra a vida desse presidente. E lá se instaura um processo para julgar esse crime. Independente de ter um processo lá, aqui também no Brasil vai haver um processo. Então vai ter processo em dois lugares: um processo no estrangeiro e um processo aqui no Brasil. Porque nessas condições não existe incondicionada, não existe condições para a aplicação da lei brasileira, mesmo que já tenha sido instaurado um processo em outro país. Nesses casos será aplicado a lei brasileira. Tá, mas se aplica a lei brasileira e o cara é condenado lá por esse crime, ele vai cumprir pena lá e pena aqui também? Será que pode cumprir duas penas?
ele pode ter 2 processos, mas quando se trata de cumprir a pena, o artigo 8º vai trazer como será feita essa aplicação da pena nos casos de crimes praticados nessa forma incondicionada. Fica assim, ó. Acompanhe comigo a leitura. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idêntica. Penas distintas, atenuação da pena. Penas iguais, abatimento da pena. Ou seja, imagine que lá no país onde aconteceu o crime, esse crime seja punido com multa. E aqui no Brasil, esse crime seja punido com restrição de liberdade. O que acontece? Essa pena que ele pagou lá, uma multa, vai ser usado como atenuante aqui no Brasil, vai atenuar a pena dele. Imagine que o crime que é cometido lá no estrangeiro, nessas condições que a gente passou, seja iguais. Lá é com a restrição de liberdade e aqui também seja com restrição de liberdade. Nesse caso, a pena que ele cumpriu no estrangeiro será abatida da pena que ele vai cumprir aqui no Brasil. Imagine que lá ele foi condenado a 3 anos de prisão e ele cumpriu os 3 anos de prisão. E aqui no Brasil ele foi condenado a 5 anos de prisão. Os 3 anos que ele cumpriu lá será abatido dessa pena e ele cumprirá no Brasil, mesmo se condenado, apenas 2 anos. Agora, essas foram os crimes no caso da extraterritorialidade incondicionada. Agora vamos ver as condicionadas, aquelas que obedecem certas condições para ser aplicado. Acompanhe comigo a leitura. Esses crimes também poderão ser aplicados à lei brasileira, mas você vai observar que esses aqui não é de qualquer forma, tem que obedecer uma série de condições, por isso que chamamos de condicionada. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Existem crimes que o Brasil faz tratado e faz convenção que o Brasil se obriga a coibir esse tipo de crime. Esses crimes poderão ser julgados no Brasil mesmo cometidos fora dele. Poderão? Poderão. Logo eu vou te passar quais serão as condições para isso. Os crimes praticados por brasileiros. E os crimes praticados por brasileiros poderão ser julgados pela lei brasileira, mesmo se cometidos fora do Brasil, obedecendo algumas condições que a gente vai ver já no próximo slide. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e ali não forem julgados. Aqui já aparece uma primeira condição que o legislador colocou. Crimes que é praticado em embarcações ou aeronaves comerciais em país estrangeiro poderão ser julgados pela lei brasileira desde que esses crimes já não tenham sido julgados lá. Isso já é diferente daquelas hipóteses incondicionadas. Esses, se eles forem julgados em outro país, não serão julgados no Brasil. Se não forem julgados em outro país, poderão ser julgados no Brasil. Agora desses que a gente leu agora, eu vou ler para você quais são as condições para ser aplicada a lei brasileira nesses casos. Nos casos do inciso 2, aplica-se a lei brasileira dependente do concurso das seguintes condições. A primeira condição: entrar o agente em território nacional. O crime é cometido no estrangeiro e o agente, independente de ser brasileiro ou não, entrar no território nacional. Se ele não entrar no território nacional, essa é a primeira condição. Não será aplicada a lei brasileira nesses casos. Se o fato for punível também no país em que for praticado. Ou seja, imagine que o cara comete um ato que é crime aqui no Brasil, mas lá no país aonde ele praticou, aquela conduta não seja crime. Nesses casos também não será aplicado a lei brasileira. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Existe um rol de crimes. A matéria de extradição ela é explorada no direito constitucional, mas existe um rol de crimes pelo qual a lei brasileira não permite a extradição. Esses crimes
que não é permitida a extradição também não serão julgados no território brasileiro. Só poderão ser julgados, nesses casos do inciso 2º aqui, da extraterritorialidade condicionada, se o crime for permitida a extradição. Se esse crime está num rol de crime e se permite extraditar por esse tipo de crime. Por exemplo, crimes políticos, o Brasil não permite a extradição. Então, crimes políticos também não poderão ser julgados pela extraterritorialidade do inciso 2. É extraterritorialidade condicionada. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, nem ter cumprido a pena. Diferente do inciso 1º que a gente viu. Nesse caso aqui, se já foi julgado, se já foi condenado, se já cumpriu pena em outro país, não será feito aqui no Brasil. E por último, nesse caso aqui, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Se o criminoso que cometeu o crime lá no estrangeiro tiver sido perdoado ou se for extinta a punibilidade dele segundo a lei mais favorável, ou a lei daqui ser mais favorável, ou a lei de lá ser mais favorável, ele não será julgado no Brasil. E no parágrafo 3º, traz mais duas situações em que a lei brasileira poderá ser aplicada, mas essas duas condições, esses crimes aqui, ainda são mais difíceis, têm mais condições do que aqueles que acabamos de ver. É do artigo 3º que eu vou ler para você. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, se reunida as seguintes condições previstas no parágrafo anterior, mas não for pedida ou negada a extradição e houver requisição do ministro da Justiça. Os crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro poderá ser julgado pela lei brasileira. Mas, além de obedecer todas aquelas condições que acabamos de ler, ele tem que obedecer mais duas condições, ou seja, não for pedida ou negada a extradição, se o país de onde esse estrangeiro pertence pediu a extradição, ou se pediu e foi negada, o Brasil não poderá aplicar a lei brasileira contra ele. E se o ministro da Justiça requisitar que esse crime seja julgado, que o Ministério Público entre com uma ação. Se não houver essa requisição, se houver um pedido de extradição, esse crime cometido por estrangeiro contra brasileiro não poderá ser aplicada a lei brasileira. Então você vai perceber que nos casos das hipóteses condicionadas são muitas e muitas condições. É muito raro aplicar a extraterritorialidade nesses casos. E agora vamos falar dos princípios que embasam a extraterritorialidade penal. Um dos princípios é a justiça penal universal. A justiça penal universal é um princípio que norteia a aplicação da lei em crimes que extrapolam a territorialidade, que é um crime que ofende, por exemplo, não só uma nação, mas toda a coletividade humana. Por exemplo, como o crime de genocídio é um crime em que se aplica a justiça penal universal. Qualquer país pode julgar esse crime, porque é algo que extrapola a territorialidade, ofende não só um país, mas toda a coletividade humana. Princípio da defesa. O princípio da defesa aplica-se ali naqueles casos de crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro, ou seja, de defender os cidadãos brasileiros, crime cometido contra o presidente da República, contra o patrimônio do Brasil. Nesses casos, é baseado no princípio da defesa. O princípio da nacionalidade é aquelas hipóteses em que o Brasil pode julgar o crime praticado por brasileiro. Ou seja, isso é baseado no princípio da nacionalidade. E o princípio da bandeira. O princípio da bandeira é aqueles crimes cometidos em aeronaves ou embarcações. Imagine que esses aeronaves e embarcações estejam em mar aberto, onde não está no território do Brasil, mas não está no território de nenhum país. Ali é aplicado o princípio da bandeira. A bandeira daquele país
da onde é a bandeira daquele país, é de onde vai ser aplicada a lei penal. Por hoje é só, eu te espero até a nossa próxima aula, mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e eu te aguardo até o próximo vídeo.